Olá, está começando agora o programa Em Pauta, apresentado pela TV Câmara no canal 16 da NET. Toda semana, uma grande entrevista para você. Hoje, às vésperas do início do Festival de Cinema de Gramado, que vai de 12 a 18 de agosto, nós vamos falar sobre a produção cinematográfica gaúcha, brasileira, especial a nossa, local. Para isso, estamos recebendo o cineasta e professor Carlos Gerbasi e os jornalistas Tatiana Rockenbach, da TV Pampa, e o Hélio Panzenhagen, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que vão me ajudar a fazer essa entrevista, Gerbasi, já que os dois cursam pós-graduação em cinema, conhecem bastante o assunto, trabalham com essa questão também. Mas, em primeiro lugar, bem-vindos todos. Obrigada por estar com a gente. Eu é que agradeço. Professor, foi meu professor na PUC, inclusive, né? Pouco tempo atrás, não foi? E que agora está também já com novos projetos, 3 Garotas e um ET, é isso? Esse é o projeto do filme tradicional, né? De produção, como a gente sempre faz, na casa de cinema, né? E, na verdade, como estava demorando um pouco para sair, como sempre demora, eu acabei fazendo outro antes. Eu rodei no início do ano um filme muito pequenininho em termos de orçamento, de produção, chamado 3Fs. Um filme que a gente quase ninguém ouviu falar dele ainda, vocês vão começar a ouvir falar dele a partir de agora, né? Eu devo lançar no final do ano. Para o grande público, essa questão do tempo que demora, do começo de filmagens ou de produção de um filme até quando ele vai ser exibido, é complicado de entender, vai um ano e edição. Como é que a gente explica assim, essa produção? A primeira coisa a explicar é que um filme não se faz só no set, né? As pessoas acham que o filme é construído ali nas 4 semanas ou 5 semanas, ou sei lá, 7 semanas que leva para filmar o longa-metragem. Mas, na verdade, o set é um momento super importante, mas não é todo o filme, né? O filme começa muito antes disso, na fase de roteiro, depois na fase de projeto, depois na fase de captação de recursos, que é a mais penosa de todas, né? Pode ser 2 anos, 3 anos, às vezes 4 anos, né? E depois filma, e depois, quando termina de filmar, tu acha que o teu problema está resolvido e não está. Tem uma série de outros procedimentos, né? Alguns bem legais, montagem, via música, etc., né? Mas que levam muito tempo também, né? Esse meu último filme, por exemplo, a filmagem em si foram 20 dias. E foi muito legal de fazer, vários ex-alunos meus me ajudando a fazer um filme. E como é um filme de orçamento muito barato, a fase pré-filme foi muito rápida, né? Eu não tinha praticamente dinheiro nenhum, não tinha o que captar, então eu fiz com os recursos que eu tinha. Mas olha só, a gente terminou de filmar no começo de janeiro, e nós estamos em agosto e o filme não está pronto ainda, né? Porque é a montagem, o Giba estava fazendo outras coisas, né? O processo de montagem em si, ele é demorado mesmo. Agora estou na fase de finalização, vendo o som, que é demorado, vendo as músicas. Então, é todo um trabalho de finalização e depois tem o lançamento ainda, né? As pessoas acham que filmar é estar do lado da câmera, né? Não é, infelizmente não é, né? Tatiana Rockenbach, bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Bom, então esse filme, né, e os 3Fs do professor Damasceno, né, é uma homenagem ao Aníbal? Na verdade, a origem é essa piada, é um pouco piada, um pouco sério, né? Essa maneira de ver a vida, né, do professor Damasceno, que foi meu professor e foi professor de vocês também, sim. E que é uma figura incrível lá na Famex. Ele parou de dar aula faz uns 3 anos, mais ou menos, né, mas de vez em quando ele circula ali ainda, né? Tomamos um bom café juntos e eu peguei, na verdade, um mote, né, o mote da teoria, digamos assim, e a partir daí eu criei uma história, né? Ele aparece no filme, no começo do filme, ele é o primeiro personagem, né? A gente filmou na biblioteca municipal ali no centro, ficou bem legal, Hélio. Gerbasi, a produção cinematográfica que você está falando aqui do Rio Grande do Sul me parece que está bastante concentrada na casa de cinema, o que é um centro importante, né? Eu gostaria que você destacasse essa importância, até porque me parece que se não fosse a casa de cinema, de algum tempo para cá, o cinema gaúcho teria tido muito mais problemas. Eu acho interessante essa experiência porque ela... Eu concordo em parte. Eu acho que a casa de cinema, ela teve lá
lá no final dos anos 90, 98, 99, um papel de desbravar, né? Um papel de começar a fazer coisas em longa-metragem, né? Que o Rio Grande do Sul não costumava fazer, ou não vinha fazendo. Né? O Tolerância, então, que é filmado em 99, lançado em 2000, é uma espécie de primeiro longa dessa nova fase. Mas logo depois vieram outros, né? A Anaí de Las Missiones, do Sérgio Silva, e uma série, o Otto Guerra fazendo desenho animado. Então a gente tem a nossa maneira de fazer, as nossas preocupações, né? As nossas associações, que são importantes, né? A gente tem lançado filmes com a Columbia, já lançamos com a Fox, temos o apoio, às vezes, da própria Globo Filmes, né? E isso nos dá uma certa visibilidade, assim, né? E também a gente tenta estar sempre produzindo, porque, na verdade, com o tamanho que a produtora ficou, que não é nada hollywoodiano, mas que são 10 pessoas ali, e uma sede, se tu não estiver produzindo, tu tem prejuízo no final do mês, porque a despesa tu tem sempre, né? E como a gente faz prioritariamente cinema, um pouquinho de TV, mas a gente não faz publicidade, se a gente não está em produção, nós não estamos nos sentindo bem, inclusive na conta do banco, né? Então nós temos que estar sempre alinhavando projetos, levando adiante projetos às vezes maiores, menores, né? Mas a gente tem que estar em movimento, que nem tubarão. Tu não está nadando, tu não tá vivendo, né? E a gente acaba, então, virando um pouco de referência. Mas nos últimos anos, acho que o cinema gaúcho rendeu muito. Acho que tem muitos longas legais sendo feitos. Agora mesmo no Festival de Gramado vai ter um longa do Paulo Nascimento, que há 2 anos estava com um filme lá também, né? Existem outros núcleos de produção importantes já. E eu acho que essa diversidade também, né, temática e estética, é muito importante para o cinema gaúcho, né? Quer dizer, tem o Sérgio Silva, que tem o seu cinema de alta qualidade, tem a Casa Cinema, tem o Paulo Nascimento, tem o Otto Guerra. Tem agora, vai sair o filme do Gustavo Spolidoro, o primeiro longa-metragem da Clube Silêncio, né? Ainda Orangotangos, que eu estou muito, muito curioso de ver, que com certeza é uma outra proposta estética ainda. Essa preocupação da Casa de Cinema em produzir filmes, eu acho que é excelente, a gente que gosta de cinema. Mas a Casa de Cinema tem alguma preocupação também, deve ter, e eu gostaria que tu falasse sobre isso, na relação em exibir os filmes. Praticamente não existem mais cinemas no interior do estado. As salas de cinema estão concentradas em Porto Alegre, na região metropolitana. O interior do estado não tem apoio nenhum para ter seus cinemas de volta, como já houve há algum tempo, não é? Como é que fica essa questão, essa relação do cineasta, do produtor, do diretor? De repente ele tem um filme e não tem onde exibir, ou exibe basicamente na região metropolitana e a produção gaúcha, o cinema gaúcho não chega ao interior, não chega à Uruguaiana, não chega a São Luís Gonzaga, Itaqui, a Santa Maria. Até porque nesses lugares os exibidores, no caso, têm todo aquele custo de transporte do filme, manutenção das salas. Não tem mais as salas, né? Não existem mais as salas, né? É um problema terrível. Acho que é o principal problema do cinema brasileiro, o cinema gaúcho. E não se vê discutir muito sobre isso, não é? Não, só acho que fala... a gente está tentando discutir. Como é uma conversa meio chata, às vezes, o grande público, né? O público quer saber dos filmes, das histórias, mas não tem quem é a acesso. atriz principal. Então não quer saber das dificuldades de exibição do filme. Agora, é o principal debate do cinema brasileiro hoje e gaúcho também. O que aconteceu? Os cinemas de rua acabaram, não é um fenômeno gaúcho, é um fenômeno brasileiro, talvez um fenômeno mundial, né? E enquanto o shopping não é construído, para voltar aquelas salinhas ali, a cidade fica sem cinemas, né? Então, tu vê, tem cinema atualmente em Caxias, em Bento, Santa Maria vai voltar a ter, porque está sendo construído um shopping lá, né? Pelotas ficou muito tempo sem, acho que está sem ainda, né? Então, quando sair o shopping, automaticamente vão vir as salas de cinema. É triste, mas eu não culpo os shoppings. Se não fossem os shoppings, não ia ter nada. Então, tu não pode nem, né, dizer que é ruim. Não, é o que temos hoje, né? O que tem acontecido? Um esforço muito grande
às vezes, a gente levar o filme em condições alternativas. O próprio Roda Cine, que é aquele programa do governo do estado de levar o filme em praça pública, é muito interessante. Só que às vezes acontece o seguinte, por exemplo, o Festival de Santa Maria, que aconteceu há nem um mês atrás, o Sal de Prata passou lá. Nunca tinha passado em Santa Maria, então fui lá passar o Sal de Prata, etc. Só que era na praça. Era de noite, estava 4 graus centígrados. Então o pessoal viu o filme e congelou ao mesmo tempo, entendeu? Tinha que ser sal no gelo, entendeu? Porque para descongelar aqueles espectadores, terminou o filme e chegaram lá, o que acharam no filme? Ninguém achava nada, entendeu? Estava todo mundo congelado. Então a praça pública é muito legal, mas no inverno do Rio Grande do Sul não seria o caso, impossível, né? Não é uma boa. Eu espero realmente que a gente encontre uma maneira de aumentar a quantidade de salas no Brasil, apesar de a gente ter uma população muito grande, a população que realmente tem acesso às salas é uma parcela muito pequena. E isso leva a uma elitização do público que só pode fazer mal para o cinema brasileiro, né? Só pode fazer mal. Tradicionalmente, o cinema brasileiro atingiu o público das camadas médias e das camadas baixas, né? Os grandes momentos do cinema brasileiro, Atlântida, por exemplo, é um cinema extremamente popular. Né? Então, é um problema, mas como eu já te disse, é um problema nacional e até um problema mundial. Eu acho que nós temos que pensar esse problema da exibição e que está vinculado ao problema da distribuição a longo prazo. Enquanto a gente tentar ficar pensando no ano que vem ou daqui a 2 anos, nós não vamos conseguir resolver o problema. Recentemente, lá na PUC, o Michel Marie, que é um grande professor de cinema francês. Eu comecei a conversar com ele, como é que está a França, o mercado, etc. Olha, o negócio na França é o seguinte, em 1940, ou 1945, logo depois da guerra, a França, o parlamento francês votou uma lei de proteção ao teatro, primeiro, e logo depois ao cinema. O ponto inicial de legislação sobre o cinema está lá em 1945 e ninguém mexeu até hoje. Na essência do negócio, a França vai dar um jeito de criar um mercado para o seu cinema, para o seu teatro, de modo que os franceses tenham acesso à cultura francesa. Eles chamam isso de exceção cultural. Não adianta os americanos chegarem lá e dizerem assim, não, porque isso aí é dirigismo cultural, isso aí é reserva de mercado, nós temos que, as pessoas têm que ver o que querem. Hoje os franceses veem o que querem, porque em 1945 o país decidiu que vai proteger a sua cultura. Ponto. Tá? Há 60 anos isso está acontecendo. Não adianta ir alguém lá tentando mudar do dia para a noite. Isso dá resultado. Gerbato, por falar nisso, o brasileiro e o gaúcho, ele gosta do cinema gaúcho, gosta do cinema brasileiro? Gosta, com certeza. Aprendeu a gostar? Ele sempre gostou, gostou. Tem alguns dados assim bem concretos. Quando passam filmes brasileiros nas grandes emissoras de TV, os filmes sempre dão ibopes muito altos, lá em cima. Quando um filme é lançado com visibilidade na mídia e de alguma maneira, que às vezes é mágica, entra na pauta da população brasileira, esse filme é capaz de fazer sucesso ainda, né? O que a gente tem é uma grande dificuldade hoje é de dar essa visibilidade para os filmes e entrar nesse mercado restrito, elitizado e conseguir aí ter grandes bilheterias ou pelo menos bilheterias razoáveis, né? O cinema brasileiro não está num bom momento de bilheteria. De 1996 até 2003, só cresceram as bilheterias. Cresceu. Porque, claro, em 95 não tinha nada, era zero, só podia crescer, né? Mas veio crescendo. 2003 chegamos no melhor momento. A gente estava ocupando mais ou menos 20% do mercado, o que é, para o Brasil, uma ocupação fantástica. A França vai a 50%, 55%, mas nós estávamos com 20% soltando foguete, achando maravilhoso. De 2003 a 2007, só baixou. E todo mundo fica perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? São os filmes, é o mercado, é o número de salas, é o preço do ingresso? Acho que todo mundo é um pouco vilão nisso, né? Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu já falei, enquanto a gente não tiver um programa de incentivo ou um arcabouço legal assim, sólido,
que não mude a cada 4 anos, quando troca o presidente, quando troca a ideologia, nós vamos ficar penando aí, porque é a longo prazo. A política cultural se faz a longo prazo. Tatiana. Essa é uma grande briga também dos produtores, né, diretores, enfim, todo mundo que está envolvido na indústria, poder exibir seus filmes, né? Muitos filmes ficam prontos e daí não conseguem espaço nos cinemas, porque aí vem os filmes americanos, né, que dominam muito, é mais de 80%, né, as salas de exibição, e daí às vezes chegam aqui no Brasil com 100, 200 cópias, e aí vem filme brasileiro que tem, às vezes, nem 10 cópias, muito menos do que isso, né. O último dado é claro. Piratas do Caribe 3, Shrek e Homem-Aranha, os 3 títulos ocupavam, 80% das salas. 3 títulos, não é o cinema americano, não, são 3 títulos, são chamados blockbusters, né? E são arrasa-quarteirões mesmo no Brasil, porque eles derrubam todos os outros filmes das salas, né? Então, é uma concorrência absolutamente maluca, é uma concorrência injusta. Os Estados Unidos, nos grandes momentos históricos, quando eles perceberam que tinham que apoiar a indústria audiovisual, eles apoiaram decididamente. Criaram, por exemplo, leis antitrust. Eles disseram o seguinte: uma coisa é produtor, outra coisa é distribuidor, outra coisa é exibidor. Ou seja, a Columbia não tem salas de cinema. A distribuidora Columbia é uma coisa. Os donos das salas de cinema são outras nos Estados Unidos. Não pode ter uma cadeia em que uma coisa leva a outra, em que os acordos são fechados de modo que só funciona daquele jeito que a corporação decidiu. Aqui no Brasil, os trusts existem, os monopólios, explícitos ou não, existem. E é muito difícil para o governo enfrentar esses monopólios, né? Enfrentar essas estruturas que são muito bem azeitadas, são muito bem feitas para render lucro, porque na verdade é isso, quer dizer, a lei número 1 é o lucro, né? Sol de Prata e Saneamento Básico Filme são 2 filmes que falam sobre fazer filmes, né? Isso para mim eu vejo como um amadurecimento do cinema gaúcho, né? Já passou por várias fases, não mais só um amadurecimento técnico de produção, mas na sua concepção, né? Como é que aconteceu isso? Como é que você chegou a isso? É uma história longa, é claro, mas... Eu acho assim, ó, o fato deles serem meio metalinguísticos, serem bastante metalinguísticos, é uma coincidência, na verdade, né? Porque eu e o Jorge trabalhamos juntos várias vezes, mas no caso desses 2 filmes, o Sol de Prata é roteiro meu e o Saneamento Básico é roteiro do Jorge, né? Foi meio que uma coincidência, talvez a gente tenha amadurecido juntos. Nós 2 somos classe 59, nós né, somos contemporâneos, né? E talvez a gente tenha mais ou menos seguido uma trajetória de preocupação temática que chegou aí. Mas os nossos estilos são bem diferentes, eu acho que são bem... Os próprios 2 filmes, né, são bem diferentes, né? Saneamento Básico eu acho que é a comédia mais explícita do Jorge até hoje, né? Com o ritmo das piadas, com a preocupação em fazer o público rir, ou pelo menos sorrir, o tempo todo, né? O Sol de Prata não, o Sol de Prata eventualmente pode fazer o público sorrir, mas é um drama, é às vezes até um filme bastante pesado, né? E a reflexão que o Sol de Prata faz sobre o cinema é na área estética do cinema, porque o grande drama do Sol de Prata é uma mulher que não sabe como é que se faz cinema, não sabe como é que se faz ficção e era apaixonada por um sujeito que fazia cinema. Então, quando o sujeito morre, ela não sabe como lidar com os roteiros que ele deixou, ela acha que aquilo é realidade. Então, é uma reflexão sobre a ficção, né? E como as pessoas confundem a ficção com a realidade. Quer dizer, está no nível estético, está no nível do discurso cinematográfico. O Saneamento Básico, não. O Saneamento Básico é sobre cinema, mas sobre a produção do cinema, né? Quer dizer, as dificuldades de fazer o filme e como as pessoas que não entendem de cinema vão fazer cinema do jeito que elas conseguem fazer. Vão fazer um filme bastante tosco, acaba fazendo sucesso o filme, mas vão fazer O Monstro do Fosso,
né? Enquanto que a Kátia, no Sal de Prata, ela vai ter toda uma trajetória, ela vai primeiro aprender como é que se monta, né? E depois ela vai conseguir, então, montar os filmes que estão inacabados. Na verdade, o Sal de Prata mostra o amadurecimento, né, de alguém que vai fazer cinema. E no Saneamento Básico tu mostra como as pessoas fazem cinema do jeito que dá. Né? Às vezes, inclusive, sacrificando outras prioridades. E os dois mostram um amadurecimento, eu vejo assim, os dois mostram um amadurecimento do cinema gaúcho em si. Né? Que bom! Por tratar dessa temática, por chegarem a isso, não é? Como é que as escolas estão trabalhando? Nós temos lá no estado aqui várias escolas voltadas ao cinema, mas me parece que elas estão voltadas exclusivamente mais à parte técnica. Não estaria faltando uma parte mais de história, de roteirização, de formação do roteirista, de formação do pensamento em cima do cinema? Olha, eu acho que, bom, eu conheço e posso falar com alguma autoridade do cinema da PUC, porque eu dou aula lá, eu ajudei a criar o curso, a Unicinos, que eu tenho vários amigos que estão lá trabalhando, né? Conheço um pouquinho da UBRA e o de Pelotas eu não conheço quase nada. É um curso que está iniciando agora, então o de Pelotas eu não posso falar. Né? O da PUC e o da Unicinos são cursos em que a prioridade é fazer com que os alunos realizem filmes. Né? O lado prático, o lado da realização é importante nos dois cursos. Mas os dois cursos também têm preocupação de dar uma base cultural, uma base teórica, né, para que esse cinema seja feito com alguma profundidade de estilo, enfim, com alguma preocupação de criar uma obra, né, que significa alguma coisa. Quer dizer, porque fazer um filme só por fazer o filme não tem graça, o filme tem que dizer alguma coisa. O que acontece é que são cursos relativamente rápidos, né? O nosso curso na PUC é de 5 semestres e o da Unicinos é 3 anos dividido em vários trimestres, né? Então tu realmente não pode fazer uma longa trajetória teórica, cultural, ficar 2 anos dando história do cinema, né? Não tem como, tu tem que dar uma base de preferência séria e forte, mas dada com uma certa rapidez, e depois botar os alunos a fazer filmes. Né? Nós tentamos lá não separar teoria e prática. Que os alunos começam a fazer os seus filmes enquanto estão tendo os conhecimentos teóricos, história do cinema, gramática, estética, etc. De modo que a teoria dialogue sempre com a prática, né? Mas a gente também sente falta de mais coisas, né, de história do cinema, de estética, etc. Eu acho que a saída, sinceramente, eu acho que não seja aumentar o tamanho dos cursos de modo a proporcionar esse aprofundamento teórico nesse momento. Até porque o nosso curso é um curso tecnológico. E curso tecnológico, na sua essência, tem que ser um curso rápido. Agora, nós precisamos de repente, uma especialização em roteiro, uma especialização em teoria do cinema e, quem sabe, depois um pós-graduação. Porque aí, num pós-graduação específico de audiovisual ou de cinema, tanto as pessoas que estão fazendo cinema vão poder aprofundar-se nessa parte cultural e teórica, como aquelas pessoas que não estão interessadas exatamente em fazer cinema, e sim em refletir sobre o cinema, fazer crítica, escrever, pesquisar, aí vão ter um curso realmente com um peso acadêmico maior. Né? Acho que não tem como tu pensar um curso que dê prioridade à prática e que, ao mesmo tempo, tenha a carga horária cultural e teórica que seria ideal. E a quantidade de número de cursos de cinema tem crescido muito, né, nesses últimos tempos. São 4. Já são 4 aqui só no Rio Grande do Sul, né? E o mercado, assim, ele é pequeno, ao meu ver, assim, a quantidade de cursos está crescendo mais do que o mercado, que está crescendo também, mas não o suficiente para agregar todo esse pessoal aí que está saindo agora dos cursos, para onde é que vai? Eu concordo contigo, mas olha só, quando eu pensei em fazer cinema, não tinha nenhum curso de cinema, era 0. Esses cursos estão iniciando agora. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é aplaudir. Ótimo que as pessoas que querem fazer cinema tenham aonde estudar especificamente cinema agora. Eu fiz jornalismo, tenho muito orgulho de ser jornalista e trabalhei como jornalista, como repórter, né? Depois acabei virando cineasta. Mas a minha formação é na área de comunicação.
Eu nunca tive um curso formal de cinema, acabei estudando cinema, lendo sobre cinema, fiz pós-graduação e hoje eu dou aula de cinema, mas eu não fiz um curso específico de cinema. Pô, que bom que as pessoas podem agora fazer um curso específico de cinema. Se eles são de mais ou são de menos, o próprio mercado vai fazer essa seleção, porque abrir o curso é relativamente fácil. Manter um curso de boa qualidade, em que os alunos tenham inserção no mercado, ou criem para si o seu próprio mercado, que é o mais comum hoje, não é ficar batendo nas empresas produtoras de cinema, eu quero trabalhar. Não, quase sempre quem está se dando bem é quem está dando um jeito de abrir sua própria produtora, né? Encontrar algum nicho de mercado e a partir daí fazer os seus filmes, fazer os seus vídeos, começar a aparecer. Quais são os nichos atuais aí que estão aparecendo nesse sentido? É propaganda comercial? Propaganda política? tradicional, né, dos grandes anunciantes, aí são só as grandes produtoras de publicidade que fazem, mas cada vez mais com a televisão a cabo, com internet, a tendência é que anunciantes médios e pequenos demandem produtos audiovisuais de publicidade. Agora, vídeo empresarial, vídeo de treinamento, né? Vídeo usado em atividades de relações públicas são cada vez mais comuns, muito comuns, e é um nicho fantástico, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eles têm que encontrar a sua turma, né? Encontrar um grupo, porque cinema, televisão, audiovisual é coletivo e a partir daí se fortalecer, um fortalece ao outro. Inscrever filme em festival, participar de todas as licitações, concursos públicos,